Eu nasci em uma família rural e cresci ouvindo histórias. Histórias que na época me pareciam verdadeiras e ainda hoje me parecem. Histórias assustadoras, misteriosas. Histórias que nos faziam refletir, nos traziam alguns pesares, que mexiam com a nossa imaginação. Histórias contadas pelos nossos tios, avós, pais. Muitas histórias. E cada uma mais misteriosa do que a outra. Histórias de coisas e fatos sobrenaturais, não explicados pela razão humana. Uma dessas histórias é contada pela minha tia Iraci. Ela recorda que em uma noite distante, de muito tempo atrás, a família se reuniu, como sempre se reunia naquele mês e naquele tempo, para rezar o terço. E estava rezando o terço, familiares e amigos, quando de repente, vozes misteriosas, vozes outras que não dos que estavam ali na casa, começaram a acompanhar a reza, a rezar junto. Foi um susto, foi um desespero. Quem estava comandando o terço, subitamente parou a oração. Mas um idoso que se encontrava na casa pediu que não parassem, que continuassem rezando, orando, se nada estivesse acontecendo. E as vozes persistiam, insistiam, rezando junto, orando junto, como se fossem pessoas que ali estivessem. Curiosos e afoitos, saíram de dentro de casa e no silêncio da noite, no breu noturno, procuraram nos arredores de casa se haviam alguém, pessoas, mas não havia ninguém. Mistério, temor, medo, receio. Mas o terço continuou. E até o seu final, essas vozes do além, consideradas vozes do além, certamente de pessoas que haviam morrido e que estavam ali, persistiam, continuavam, até o final da reza, até o final do terço. Uma outra história era contada pelo meu avô. O meu avô, que, a exemplo de muitos agricultores do seu tempo, uma tradição que até hoje continua, muitos agricultores deixam suas casas, seus lugares de morada, para todo sábado frequentar a feira livre da cidade. Meu avô era um desses homens. A feira livre era um ponto de encontro e reencontro, principalmente com os amigos, mas também a oportunidade de comprar mantimentos, de comprar as coisas que a roça não produzia. Meu avô chegava cedo em seu cavalo,
hospedava-se na casa de Madinha Lourdes. Madinha Lourdes, que tinha uma bodega na Rua da Várzea, e mais do que uma bodega, é uma mulher, ou era uma mulher devotada, muito religiosa, com muita fé, e que costumava, com as suas orações, promover graças e curas. Meu avô passava o dia na cidade e no final da tarde, começo da noite, retornava para o sítio. Na volta para casa, por mais de 3 vezes, ouviu e sentiu algo estranho, misterioso. Ao passar pela Lagoa do Gama, uma formação natural no sítio de Genipapo, uma lagoa que tem muito tempo e até hoje ainda existe, ele, no final da travessia da lagoa, ouviu que cavaleiros o acompanhavam. A marcha equina sobre a água produzia um barulho típico de alguém que está atravessando a lagoa, que está atravessando o lago e que se aproximava. Meu avô imaginou que seria algum companheiro, algum amigo, quem sabe um compadre, um retardatário, e esperou. Esperou. E gritou pelo companheiro que estava esperando. Os passos sobre a água continuavam. Se seguiam. E ele esperou. Mas ninguém aparecia e ninguém apareceu. Na verdade, não existia ali ninguém vivo. Certamente alguma alma. Alguém que havia morrido e que insistia em permanecer naquele lugar, assustando, assombrando, causando perplexidade aos vivos que ali passavam. Uma outra história também contada pelo meu avô era da sua adolescência, da sua juventude. E sua juventude foi no sítio Barrocão, embora tenha morado muito tempo também no Genipapo. Meu avô contava que um primo seu, durante muito tempo, cerca de 1 ano, recebeu uma visita estranha, misteriosa. A visita de um rapaz, jovem também. No cair da tarde, quando o primo do meu avô saía para os forrós, para as festas, ou para a casa de uma namorada, ou para uma novena, ou para qualquer outro canto, esse rapaz misterioso aparecia e o acompanhava. Foi muito tempo de companhia. Tanto tempo de companhia que o primo do meu avô se acostumou com essa presença misteriosa e o apelidou de Zezinho. Zezinho era sua companhia. Mas somente o primo do meu avô o via, ninguém mais. Zezinho o acompanhou por muito tempo. Zezinho ficava ali, às margens do terreiro. Acompanhava o primo do meu avô quando ele estava na estrada e no caminho. E ele brincava com Zezinho, dialogava com Zezinho, mas, embora parecesse ser ouvido, não tinha resposta. Somente ao final de 1 ano é que esse rapaz misterioso, esse jovem do além, se revelou. Era uma alma, pagando uma penitência, e queria um favor do primo do meu avô. Ergueu uma cruz no local onde esse jovem havia morrido. E o primo do meu avô o fez. Atendeu o pedido de Zezinho, o rapaz misterioso. Ergueu a cruz no local indicado de sua morte. E aí,
Zezinho desapareceu. Nunca mais retornou. Nunca mais se viu Zezinho por ali. São muitas histórias, são tantas histórias. São muitos mistérios, são tantos mistérios. O que há na vida? O que há na morte? O que há entre a vida e a morte que a ciência não explica? Que a parapsicologia não explica suficientemente? Que a neurociência e a psiquiatria também não conseguem vencer? Há muitos mistérios entre a vida e a morte. Alguns acreditam, outros, no entanto. Mas as experiências, as histórias e as vivências, as histórias e as vivências estão por aí. Contadas por gente sérias, gente como a minha família, meus avós, tios, meus pais, que não tinham nenhuma razão e nunca tiveram e nem têm de inventar nada, de criar nada, de supor nada, a não ser apenas narrar experiências que tiveram, experiências misteriosas, assustadoras, histórias assombradas, histórias que impactam, porque há muitos mistérios entre a vida e a morte. Há muitos mistérios. E poucos se arriscam a querer desvendá-los. E muitos tentam e não conseguem.